muito carentes da revelação do Teu Espírito. Se o Senhor não falar conosco, nós não temos nada para falar, não temos nada que escutar. Nós clamamos ao Senhor, para que em tudo Cristo seja glorificado. No nome dele que nós oramos. Amém. A palavra decidir, nada saber, é uma tomada de decisão, é um critério, é um julgamento radical. Nada saber. Por que eu decidi nada saber? Porque eu tomei uma decisão de saber o que precisa ser sabido. Este é o ponto desta carta aos Coríntios. Mas eu antes vou fazer um pano de fundo, e a gente vai ter que andar um pouco para trás. Porque Deus escolheu um povo, escolheu um homem. E Ele falou que deste homem ele teria dois tipos de descendência: a da areia e a das estrelas. De Abraão, ele tem dois tipos de descendência. A descendência que seria como a areia da praia. Essa é a descendência da terra, é terrena, é humana. E a descendência que seria como as estrelas do céu. Essa descendência é do céu, é divina. E é do mesmo ramo. O ramo é Isaac. É o ramo do sofisma, da piada de Deus. É o ramo da impotência do homem e da potência de Deus. Porque Abraão era um velho, borocochô, casado com uma velha borococheia, e ele diz para eles que ele não vai perder a história. Então nós precisamos fazer esse pano de fundo para poder entender algumas coisas. Primeiro eu queria lembrar que pastor Simval, ele andou passando para algumas pessoas e chegou a mim um belíssimo e-mail sobre o suco de limão com bicarbonato. E é um e-mail muito interessante. O pano de fundo deste e-mail é um laboratório nos Estados Unidos, em Michigan. Agora, eu não sei qual a validade científica real daquela história, porque hoje na internet, a internet é uma bênção e uma grande maldição. Tem coisa boa, mas tem tanta porcaria, e você não sabe o substrato que está por trás do que divulga na internet. Mas o e-mail é maravilhoso e eu comecei a tomar providências hoje para tomar, porque eu me lembro da minha mãe usar o suco de limão com bicarbonato para curar um bocado de doença lá no interior do Piauí. E segundo este e-mail, se você tomar o suco de limão todos os dias como água com bicarbonato, você tem uma potência de 10.000 vezes mais do que a quimioterapia. E que segundo este e-mail, este assunto não é divulgado, porque as grandes corporações internacionais de matar gente e a farmacologia, nós temos farmacêuticos hoje aqui,
O reino de matar gente é a feitiçaria. Farmakel, em grego, é feitiçaria. E os remédios que estão por trás dos grandes agrupamentos mundiais visam controlar as pessoas e adoecer as pessoas, e não sarar. Eu estou aqui diante de médicos, de gente competente, e afirmar um negócio desse. E estou vendo uma farmacêutica dizendo que tem um negócio que move, chamado dinheiro. E que se disser que limão cura 12 tipos de cânceres comprovados segundo laboratórios desde 1970, isso vai desancar muitos poderes econômicos. Então eles tentam ofuscar, negar. Mas eu hoje já comecei a tomar meu copo de limão com bicarbonato. Meu médico está aqui, depois eu vou conversar com ele. Eu já tomei a minha própria. O que eu estou dizendo é que isso precisa ser comprovado, tem que ser estudado. E todas as experiências deste mundo, elas não são fatos consumados. Mas esse livro aqui, ele me dá suporte. Eu posso me apoiar em algo que está comprovado, não cientificamente, mas experimentalmente de fé, em toda a história. Eu posso trazer milhares e milhões de homens e mulheres que foram transformados por meio da palavra de Deus. Ela continua imutável, e ela vai continuar, e não há o que alguém possa desfazer o que a palavra de Deus está dizendo. Eu quero ler um e-mail que eu recebi da Filó. A Filó era uma religiosa, e nós vamos trabalhar um pouquinho desse background entre evangelho, religião e evangelho, e a gente poder entender isso. Porque quando ele disse eu decidi nada saber, é porque ele estava tomando cuidado entre esses dois pilares que têm destruído vidas e têm construído vidas: o pilar da religião e o pilar do evangelho. E a Filó, ela me escreveu, a mim e ao pastor Arthur de Brodowski, que hoje está nos Estados Unidos. Ela diz assim: hoje, me escreveu no dia 22 de janeiro, hoje vou me deitar pedindo a Deus que os proteja de tantas pedradas. Meu irmão em Cristo, Marquinhos, e eu começamos a fazer estudos bíblicos sobre o novo nascimento há uns 2 meses. Hoje vou me deitar triste, muito triste. Fiquei pensando se a gente que é tão pequenininho, uma poeirinha apenas, que leva tantas pedradas assim, imagine o que vocês, meus irmãos, estão passando. Ela não sabe que nós somos menorzinhos. Adianta perguntar por quê? Não precisa, né? Eu sei, mas dói. Não pela dor da pedrada, não por perceber essas potestades quase enfiarem o garfo no nosso olho e de dentro de nossa pele, não por se sentir ridicularizado,
mas dói a tristeza de escutar as pessoas dizerem: é tudo igual, é tudo muito parecido. Parecido? Não estamos nem falando de trigo e joio. É como se houvesse uma plantação de beterraba no meio do trigo e as pessoas estivessem dizendo: é tudo parecido. Não quero entender como Deus escolhe ou vai escolher os seus, e não me cabe. Muita coisa não nos cabe. É como explicar para uma formiga como 2 e 2 são 4. Apenas gostaria que Deus me ajudasse a saber falar da palavra dele e me manter fiel a ela, sem colocar o que eu acho e sinto. Já achei e senti muita coisa que parecia o certo e não era, mas a palavra dele, essa é imutável. Ela não sofre engano, nem engana ninguém. Deus os abençoe grandemente e os proteja. Muitos abraços dos seus amigos e irmãos from Texas: Marquinhos, Adriana, o pequeno Lucas e a sua amada Filó. Entre joio e trigo dá trabalho. Mas entre beterraba e trigo parece que não fica muito, não, mas o negócio está assim hoje. Ninguém sabe disso aí. E eu hoje queria começar lendo 2 textos absolutamente pesados. Um rabino não ousaria ler esses textos bíblicos da sua congregação, da sua sinagoga. Nunca se ouviu falar que um rabino de classe tivesse lido Ezequiel, capítulo 16, ou Ezequiel 23. E nós vamos ler juntos. São 2 textos pornográficos ao extremo. Ezequiel, capítulo 16. Então vamos ler. Esse é o maior capítulo do livro de Ezequiel. Vamos fazer uma leitura participativa. Assim, cada um. A gravação está por aqui, também está por aí, não está? Então cada um pode ler um verso. Quando for ler esse verso, leia representando bem a força do seu jantar. Faça favor. Eu estou privilegiado porque eu tenho um microfone, você não tem, mas faça da sua voz uma voz bem audível. Veio a mim, isso é Ezequiel dizendo, isso por volta do ano 580. Veio a mim a palavra de Javé, do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E disse: assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus, teu pai era amorreu e tua mãe eteia. Eu vou parar em cada pontinho que for necessário. Ele está começando a falar de Jerusalém, a cidade de baixo. E diz que a sua origem é cananeia e eteia, que a sua origem é pagã. Deus sempre procura lixo. Deus tem os olhos em cima do que os homens não gostam de olhar. Continue. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo,
nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma dessas coisas. Compadecido de ti, antes fosse lançado em pleno campo, no dia que nasceste, e passando tiveram nojo de ti. Preste bem atenção, que ele está dizendo que Jerusalém era nojenta. Que Jerusalém de baixo era porca, desprezada. Verso 6. E passando eu por ti, vi-te banhada no teu sangue, e disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Preste atenção nessa palavra vive. Isso aqui já fala de novo nascimento. Está desprezada, está abandonada, mas eu passando por ti, disse a palavra, vive. Vive. Só quem pode dizer vive é quem tem vida. Só quem pode gerar vida é aquele que tem vida. Verso 9, 7. Eu te fiz multiplicar como a relógio do campo, cresceste e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios, e te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Agora ele estava mostrando, e ele fez crescer. Ela ficou bonita, ela criou os seus seios, os seus cabelos do pubis nasceram, ela se tornou mocinha, mas ela estava nua e envergonhada. Eu quero trazer isso porque nós vamos mexer muito sobre vergonha e culpa, e medo e ira, que são duas coisas que têm trazido o controle da religião na vida das pessoas. Enquanto Deus tira o cabresto da queixada e solta para comer e ter liberdade. No dia que você entender isso, você vai fazer festa. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entre em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Opa, Deus casou com ela. A roupa do casamento dela não era dela, era dele. Estavas nua, mas eu pus as abas da minha veste sobre ti. Cobri a tua vergonha, a tua nudez. Tu és minha. O Deus que escolhe. Não somos nós que escolhemos Deus. Isso é lindo demais. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com roupa da melhor qualidade. E te cingi de linho fino e te cobri de seda. quantas vezes a mulher se vestiu? Ou quantas foram as roupas que ela fez e comprou? Ou quantas foram as coisas que ela foi no shopping? É tudo por conta dele. E as roupas eram bordadas, e os sapatos eram de texuco, e era ela bem ornada, e se tornou bonita, porque é ele que faz tudo. Porque graça é Deus dando e fazendo tudo a quem não merece coisíssima nenhuma. Continue. E Deus gosta de enfeite. Engraçado.
Eu tenho visto muita gente tirando as suas argolas, as suas coisas, e tirando os brincos e dizendo que é pecado, e Deus está botando na noiva dele. É cheio de argola. Você vai, ele bota até no nariz. Esse que os meninos usam de piercing, Deus bota. Nós somos cheios de preconceitos. Olha aí onde é que ele bota. Coloquei-te. Coloquei uma joia na testa, pendentes nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Essa versão aí botou na testa. Mas a minha versão, que está no original, é coloquei-te um pendente no nariz. Você sabe por que essa versão bota na testa? Porque já eram os humanistas querendo desmontar Deus. Porque Deus é que desmonta os humanistas. Deus faz sarcasmo das pessoas. Assim fosse ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados, nutristes de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo, e chegasse a ser rainha. E no tempo de Salomão, Jerusalém era a rainha das rainhas. Tudo Deus tinha dado. O que aconteceu? Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória, que eu tinha posto sobre ti, disse o Senhor Jeová. Oh meu Deus, o que aconteceu? Ficou famosa, ficou grande. Mas o que estava fazendo grande e formosa Jerusalém era o quê? A glória dele que ele tinha colocado nela. Mas ela inchou pensando que a glória era dela. A sutileza vai começar aqui agora. O que acontece no versos 15? Mas confiaste a tua formosura e entregaste as lascivas. Graças à tua fama, que ofereceste a todo que passava para seres dele. Aí começa a coisa. Por causa da fama nós vendemos a cama. Vamos ter relação com qualquer um. Vamos nos juntar com os que parecem ser da mesma linhagem. Vamos nos deitar com qualquer um. Mas eles falam também de Deus, mas não falam somente de Cristo. Mas eles falam de Cristo, mas não falam somente de Cristo e desse crucificado. Tem coisas parecidas que nos distraem muito mais do que as coisas diferentes. São as coisas semelhantes que são as mais perigosas. Aí, tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos adornados, e disseste de diversas cores, e te constituíste sobre eles, tais coisas não deviam ter acontecido. Começa então a prostituição. O que é a prostituição espiritual? É o juntamento dos filhos dos céus com os filhos da terra. É a utilização do humanismo como se fosse cristianismo. Se você não souber discernir isso, você está lascado. E sua igreja, você que é líder, vai com ela inteira para o inferno. Você não souber e eu não soubermos fazer a diferença entre o que Deus faz e o que o homem faz, eu não vou dizer o que eu estou pensando. Verso 17. Tomaste as tuas joias de enfeite, e eu te dei do meu ouro
e da minha prata, e fizeste imagem de homens, e te prostituíste com elas. Quem fez isso? Quem foi que fez isso, irmãos? Com quem ele está falando? Jerusalém. Quem era Jerusalém? Quem era Jerusalém, irmãos meus? Era a noiva de Deus. Deus só tem uma noiva, Jerusalém. Mas não é essa da terra, é a do céu. A noiva do Cordeiro não é a igreja, nem Israel. A noiva do Cordeiro é a Nova Jerusalém, da qual a igreja, Israel e os antediluvianos e o povo do tempo da grande tribulação salvo e o povo do milênio farão parte. Mas ali estava um pedaço, a velha Jerusalém, sendo escolhida como parte da noiva do Cordeiro, e se prostituiu com o humanismo, com os babilônios, com os assírios, com os egípcios. Toda essa linguagem é linguagem da Rede Globo. Você que é assistente da Rede Globo, dos programas, das novelas, dos cinemas, nós estamos sendo injetados na nossa veia espiritual o humanismo que tem nos distraído da suficiência de Jesus Cristo. Você gasta horas e horas vendo novela. O nome é não vê-la. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste com as imagens. Elas vêm disfarçadas, bonitinhas, muitas vezes com danças dentro da igreja, essas coreografias distraindo a atenção da suficiência de Cristo. Eles vêm com bandeirolas. Rabino não quer ler esse livro nem a pau, porque eles são pais do humanismo. Foi de lá da Babilônia que veio ele. O meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. O óleo sagrado. Depois você leia lá no livro de Êxodo que o óleo sagrado não poderia ser colocado nas coisas profanas. Eu vejo pessoas aí entusiasmadas porque a Rede Globo, eu cometeu o pau, viu? Está propagando Asaf Borba e não sei mais quem, e achando que isso é o máximo. Você sabe o que significa isso? Profanação do sagrado, no meio do santo. Houve um festaço aí, que foi aplaudido no Brasil inteiro. Uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, lembre que bênção. E qual é a bênção? Você está chamando maldição de bênção? Isso é dinheiro, minha filha, que está por trás. O que está por trás é fama, minha filhinha. O que está por trás é orgulho humano. Entendeu o nome do Senhor Jesus? O meu pão, vamos embora, verso 19. O meu pão que te dei, a flor da farinha, o óleo e o mel, com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave, e assim se fez, diz o Senhor Deus. Demais tomaste a teus filhos e tuas filhas, que me geraste, os sacrificaste a elas para serem consumidos.
Acaso é pequena a tua prostituição? Você imaginou o vale de Inom? Virou uma guerra, virou uma casa de matar criancinhas e ser sacrificada aos ídolos. Povo de Deus, quando sacrifica uma criança dentro de casa para assistir certos filmes que pervertem, como He-Man, você está sacrificando essa criança viva aos demônios. Pais estão mais preocupados em pagar babá do que ser mãe e pai, porque precisa comprar uma televisão a plasma que vai não plasmar o caráter deles, mas vai incutir uma série de crimes, porque uma criança de 14 anos já viu nos Estados Unidos mais de 100.000 crimes. Isso vai formar-se o caráter dele. Mataste os meus filhos. Agora o verso: e os entregaste a eles como oferta pelo fogo. Versículo 22. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta, a revolver-te do teu sangue. Ele queria que você fizesse uma análise do seu passado. Examina. Veja que fui eu que escolhi você. Mas você se tornou famoso, se tornou importante. Nós vamos mexer na questão das doutrinas que estão tomando conta das pessoas. Nós hoje somos muito bons em doutrina do novo nascimento. Mas cadê o espírito do novo nascido? Cadê o espírito da cruz? Depois de toda a tua Ai de ti, diz o Senhor Jeová, que edificaste uma abóbada e fizeste lugares altos por todas as ruas. Como é que diz a sua versão, Amésia? Edificaste? Uma abóbada. Prostíbulos de culto. Você está vendo? Prostíbulos de culto. Todos os lugares altos. E fizestes elevar os lugares por todas as praças. Para quê? Para mostrar a tua fama, a tua glória que é minha. Por que Paulo estava dizendo: decidi nada saber entre vós senão Jesus Cristo e esse crucificado? De que contexto Paulo vinha? Quem era Paulo antes? Quem era Paulo antes da conversão? Era o Saulo, fariseu, religioso. Vamos lá. A cada canto do caminho edificaste o teu altar, e profanaste a tua formosura, e abriste as pernas a todo que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Olha que coisa mais pesada. O rabino, quando lia isso aqui, ele cuspia no chão. Não podia rasgar a Bíblia. Você vai ver mais pesado daqui para frente. Abriste as pernas para qualquer um. Prostituta barata, que é comida em qualquer esquina. É isso que está no texto original. É pesado ou não? Pois é, esse é o Deus falando com nós, no século 21. Também te prostituíste como os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição, para me provocares a ira. Olha o que ele está dizendo. Os avantajados, os pés
de piano, da pornografia do Egito, está sendo hoje transmitido na pornografia do século XX. Até em cultos de adoração a Deus na Califórnia. Em nome de Jesus. Por isso, estendi a mão contra ti e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade das que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. olha, o próprio. Sabe o que eu vi? O que eu recebi? Está aqui no meu telefone. Desse lado, nem sei onde está. Um ateu que mandou o seguinte: eu tenho saudade do tempo em que os cristãos falavam mais de Cristo do que do demônio. Hoje o demônio é o centro do culto. É mentira, Berta? As filisteias, as filhas dos filisteus, vão ter vergonha de vocês. Vamos lá. Também prostituíste os filhos da Assíria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficaste farto. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã até Caldeia, e nem ainda com isso te fartaste. Você quer saber o que ele quer dizer com isso aqui? Vocês se prostituíram com o mundo do Egito, que é o mundo mais perverso. Vocês se prostituíram com o mundo da academia assíria, que é o mundo da racionalidade. E vocês se prostituíram de tal maneira que foi da Cananeia até a Caldeia. Não havia lugar na face do globo daquela época, das informações históricas do profeta, que não houvesse prostituição de Israel com aqueles povos. Javé, sim, mas Malcom e Astarote, Baal-Zebub e os outros bichos que estão aí dentro da Bíblia, que são cada nome mais esquisito, e cada um deles. Vamos para frente. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Jeová, fazendo tu estas coisas, obra de uma meretriz imperiosa. Obra de quê? Uma meretriz imperiosa. A minha Bíblia diz, só próprias de meretriz descarada. Prostituta sem vergonha. Prostituta sem vergonha. Ele está falando de Jerusalém. Escuta aqui, gente. Jerusalém que ele escolheu. Que ele cobriu. Que chegou a ser rainha. Agora é uma quenga. Edificando Tu, teu prostíbulo de culto, à entrada de cada rua, e os seus elevados altares em cada praça, não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. não é nem com meretriz, porque vocês estão tão baratos, tão ricos, que até o tostão que recebe é pouco demais. Vocês estão fazendo muito pouco. Prostitutinha de fim de rua. Olha que coisa mais pesada. Vamos lá. Foste? Como uma mulher adúltera que em lugar de seu marido recebe o sustento. Pia, agora ele muda de prostituta. Vocês foram pior que prostituta. Foi como mulher adúltera, que tem marido, mas dá para qualquer um.
Você quer que eu fale com linguagem mais clara? Eu falo. Tá bom, né? Todas as meretrizes estão pagas, mas tu dás presentes a todos os teus amantes, e lhes dás presente para que venham a ti de todas as partes pelas tuas prostituições. Eu vou dar uma coisa aqui. Eu me arrepio em pensar em político evangélico. Somos 2, 3. Quando eu escuto falar que bancada evangélica no nosso Congresso Nacional, eu fico arrepiado. Não estou dizendo que lá não deve ter algum João Batista no deserto. Eu estou dizendo que esse nome está sujo, virou pau de galinheiro. Sabe por quê? Eles vendem por qualquer radinho comunitário o voto que o povo lhe deu. Eu não sou democrata não, meus irmãos. Eu sou monarquista. Democracia é sistema criado por Sóstenes, por Péricles e aquele outro idiota, irmão. Cíceres, Clístenes, para engodar os idiotas como nós. Hein? Esse texto aqui, de uma linguagem muito grosseira, está dizendo que a mulher que não recebe paga, mas dá presentes, ela se faz amante de gigolos. Perfeitamente. Que é muito humilhante, tanto para o homem como para a mulher. O pastor Simval foi preciso, né, você negociar a sua fé por causa de presentes. É gigolô. É sustentar vagabundo. Eu hoje disse pro meu irmão pastor Alexandre, eu estou tão envergonhado que o Brasil é o país entre os 30 países que mais arrecadam. E hoje tem um moço aqui, um senhor irmão aqui, que foi responsável pelo projeto Real, pela criação do projeto Real. Na verdade, ele é o pai do projeto Real, está aqui, nossa reunião. E a coisa é tão sórdida, a situação de nós arrecadamos, somos dos países que mais arrecadam impostos, que mais impostos. E segundo a ONU, que também é um balai de gato, é o país em último lugar em utilização dos recursos. Você sabe quanto você paga por um sabonete, por um imposto? Um sabonete, porque faz parte dos perfumes, 89% do imposto. Um sabonete que custe R$1, 89 centavos é imposto, 11 reais para pagar tudo do sabonete. E nós estamos assistindo isso. Eu disse para o pastor Morango, pastor Alexandre, vai Morango, é mais gostoso lá, Morango do que Alexandre. Eu não sei, eu fiquei passivo, eu não sei o que fazer, não vejo lideranças nacionais que estejam fazendo alguma coisa para a gente gritar, eu apoio você. Dá uma indiferença, uma coisa assim, uma mornidão, uma falta de sensibilidade. As coisas estão sendo feitas a toda prova, prova-se tudo e não se faz nada. Eu vi um artigo sobre o Tribunal de Justiça, o STJ, tem 33 ministros e tem 100 funcionários para cada ministro.
Tem ministro ganhando 480 mil reais por mês, com vantagens e coisas, e mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. Eu fico, isso aqui é o sistema. Eu disse para esse irmão, eu estou com medo de falar sobre o que vou falar esses dias aqui, porque Jesus disse que a igreja tem que ser sal da terra e tem que ser luz do mundo. Que se o sal perdeu o sabor, não serve para nada senão para ser pisado pelos homens. E onde estão os profetas? O lugar de profeta que eu conheço é no meio de leão, é sendo cerrado, sendo queimado. Mas onde estão os profetas de hoje? Tem um conluio. Onde é que nós estamos? Quem? A todas as meretrizes se dá a paga, mas tu dás presente a todos os teus amantes, e os fazes para que venham a ti de todas as partes a adulterar contigo. Outra? Assim que contigo sucede o contrário das outras mulheres nas tuas prostituições, pois ninguém te procura para a prostituição, porque dando tu a paga, e a ti, não sendo dada a paga, fazes o contrário. Pior do que as outras prostitutas mais baratas do mundo, você, Jerusalém, é uma prostituta muito vulgar. Continue. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: porquanto se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações e do sangue de teus filhos que lhes deste, portanto, eis que ajuntarei a todos os teus amantes, com os quais te deleitaste, como também a todos os que amaste, com todos os que odiaste, e ajuntá-los-ei contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez. Depois você leia com cuidado Apocalipse, capítulo 17, e você vai descobrir como é que Deus vai fazer esse negócio com Babilônia, com esse sistema. Porque Deus vai fazer. Ele está dizendo que vai fazer. Julgar-te-ei como são julgados as adúlteras. As adúlteras e as sanguinárias. Eu te farei vítima de furor e de ciúme. Você sabe que Israel está começando a se mexer. Ele quer se mexer, está se mexendo para formar, destruir todos os sistemas dos árabes para o poder absoluto do anticristo. Mas tem um Deus da história que faz a história e que não dorme nem cochila. Quem governa o mundo não são os Illuminatis, eles são apenas os poceiros. Quem governa o mundo é Deus. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça